pai pobre diz assim: eu não posso comprar tal coisa. E o pai rico diz assim: o que eu posso fazer para comprar tal coisa? Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma leitura do videobook Pai Rico, Pai Pobre. Estamos no episódio 14 da série Momentos de Leitura Mães e Pais Expert. E eu gosto de começar sempre falando uma frase, né? Algumas frases que o pai rico fala, que o pai pobre fala. E uma delas que me marca muito é essa aqui. Eu não fico rico porque eu tenho muitos filhos que me dão muitas despesas. E o pai rico fala: eu preciso ficar rico para poder dar uma vida com oportunidades para os meus filhos. Os meus filhos são a minha motivação. Então, assim, esse livro tem muitos ensinamentos, né? Deixa eu me apresentar, eu sou Kátia Ebert, mãe de 3. E estou fazendo essas leituras aqui para incentivar os pais e as mães que tenham esse tipo de conversa, esse tipo de abordagem com os filhos durante a educação, durante o ensinamento, enfim. E também para incentivar os meus filhos. A minha filha caçula, a Laura, sempre quis ler esse livro e não leu. O pai dela deu o livro para ela, ela não leu. E aí eu disse: nossa, se eu lesse ao vivo, né, para as pessoas comentando. E ela disse: eu acho que eu ia gostar. Então, por isso que eu comecei a ler. E eu tenho esses vídeos salvos no meu canal do YouTube também. E aqui no feed do Instagram também. Então, se você está vendo no replay, deixa um comentário de alguma coisa que talvez tenha feito sentido, enfim, né? Eu vou falar algumas coisas a respeito do autor do livro, para quem está chegando aqui primeiro, né? O Robert Kiyosaki, ele escreveu esse livro no ano de 2000 e ele é americano. Ele nasceu no Havaí, mas ele tem origens japonesas e ele foi piloto de helicóptero na Guerra do Vietnã. Quando ele retornou, ele se tornou um empreendedor, escrevendo o primeiro livro que deu origem a essa obra, Pai Rico, Pai Pobre. E esse livro teve a finalidade de despertar a inteligência das pessoas e dos seus filhos, a inteligência financeira das pessoas, né? E essa obra tem mais 18 livros no mesmo segmento, na mesma linha, e que venderam um total de 26 milhões de cópias já. Então, assim, ele conta a própria história, né? Nesse livro aqui que a gente está lendo, estamos já no capítulo 5. O Robert Kiyosaki conta a própria história. Ele começa com 9 anos de idade, na época de escola, né? Na época de colégio, com o melhor amigo dele, o Mike. E eles despertam o interesse em ficar ricos, porque eles têm amigos ricos. Na escola que eles estudam, é uma escola de um bairro de um poder aquisitivo muito bom. Então tem muitos colegas com poder aquisitivo alto também. E tudo começou porque teve um final de semana ou férias, não sei, que um amigo, um colega, o Jimmy, ia para a casa de praia dele, ia levar uns amigos e não convidou o Robert e o Mike porque eles eram pobres. E os rapazes chegaram em casa muito tristes. Nossa, pai, falando pro pai pobre: eu tô muito triste porque a gente é pobre e o Jimmy não nos convidou para ir na casa de praia dele porque a gente é pobre. Como a gente faz para ser rico? Ele perguntou pro pai pobre. E aí o pai do Robert disse: vocês têm que estudar para ser rico, vocês têm que aprender a ser rico. Aí ele disse: mas como? E aí o pai pobre, o pai do Robert, pai biológico, disse assim: vocês têm que aprender com o pai do Mike, que o pai do Mike está construindo um império.
Então, isso me chamou muita atenção porque o pai pobre, ele tem consciência de que ele não sabe mexer com dinheiro. O pai pobre, ele tem consciência que ele não juntou dinheiro a vida toda e ele tinha mestrado, ele tinha um bom emprego, um bom salário e ele tinha essa consciência que ele não sabia ser rico. E aí ele orientou os meninos, o Robert e o Mike, para aprenderem a ser ricos com o pai do Mike. E aí tudo começou. E aí eles falaram com o pai do Mike, o Mike, tudo bem, eu ensino vocês. E aí chamou os dois meninos para trabalhar em uma das lojas dele. Ele tinha vários negócios, um dos negócios era como se fosse franquia de loja de conveniência, alguma coisa nesse sentido. E aí os meninos começaram a trabalhar nessa loja, né, de uma senhora que cuidava da loja, enfim, né, como gerente. E eles começaram a tirar o pó das latas, dos objetos, enfim. Enfim, e aí começaram a aprender. E nisso tudo, os dois meninos começaram a participar muito, a observar muito o que o pai rico fazia. Oi, gente. Oi, Sabrine. Oi, Inês. Sejam bem-vindas. Então, estou aqui na nossa introdução, né? Falando do mindset dos meninos, do Robert e do Mike, falando que o pai pobre orientou que os meninos aprendessem como ser ricos com o pai do Mike, né? Falei também que eles começaram a observar e a acompanhar os passos do pai do Mike. Nos momentos de folga da escola, eles trabalhavam para o pai do Mike. E isso durante anos. E eles começaram até a escutar tudo que o pai do Mike conversava com os contadores, com os advogados, com os clientes. Então os meninos ficavam sempre em volta. E tudo que eles tinham dúvida, eles iam perguntando. E o pai do Mike ia explicando. Então, assim, isso se passou anos, né? E no capítulo passado, nas páginas, né, de ontem, a gente viu que ele estava falando que quando eles tinham 16 anos, ele começou a identificar, e antes até, que os amigos já não ficavam mais junto deles, as conversas já não combinavam mais. Então, assim, a mentalidade dos dois, do Robert e do Mike, começou a se diferenciar da maioria dos amigos. Então, isso é um despertar, né, da consciência de quando a gente começa a ter um objetivo, começa a querer ter um estilo de vida diferente de outros. Então, aí a gente começa a encontrar a nossa tribo, né? A gente começa a querer, ó... A Sabrine disse, muito interessante, queria poder assistir tudo, mas vou ter que sair. Sabrine, fica gravado. Obrigada pela participação, depois dá uma olhadinha. Vou deixar no meu IGTV. Então, isso é natural, né? Quando as pessoas começam a identificar que o assunto já não combina mais, aí começam a mudar de amizades e de ambiente. Então, isso... O pai do Mike falou muito assim, vocês precisam se cercar de pessoas que deem informações corretas para vocês, né? Eu acho que não tá carregando aqui, meu carregador, peraí. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Então, vamos ver aqui, eu vou começar a leitura de hoje. A gente está no capítulo 5 e ontem ele falou sobre o jogo dele, sobre o cash flow, que ele fez um jogo, eu até nem pesquisei sobre esse jogo, e ele diz assim, ó, jogue o cash flow, que é um clássico online, no endereço www.rickdad.com, o que fará conhecer o seu verdadeiro comportamento.
Aí ele diz aqui, há muita gente que ganha rios de dinheiro no cash flow, mas não sabe o que fazer com ele. A maioria dessas pessoas também não é bem sucedida nas finanças e na vida real. Todos parecem passar à sua frente. São muitos os que, apesar da quantidade de dinheiro que possuem, não progridem financeiramente. Limitar suas opções é o mesmo que se agarrar a ideias antiquadas. Tem um amigo do tempo do ensino médio que trabalha em 3 empregos. 20 anos atrás, era o mais rico da minha turma. Quando a usina de açúcar local fechou, a empresa em que trabalhava quebrou junto com ela. Na sua cabeça, ele só tinha uma opção, e era a tradicional, trabalhar arduamente. O problema é que não conseguia encontrar um emprego que reconhecesse a sua experiência na empresa falida. Em consequência, ele tem uma qualificação superior ao necessário no emprego atual e o seu salário é, portanto, inferior. Então, ele trabalha em 3 empregos para conseguir sobreviver. Observei pessoas que jogam o cash flow se queixarem de que as cartas não lhes oferecem as oportunidades certas e assim ficam estagnadas. Conheço quem faça isso na vida real. Esperam pela oportunidade certa. Observei pessoas que tiram a carta certa, mas não têm dinheiro suficiente. Então, se queixam de que poderiam ter saído da corrida dos ratos se tivessem mais dinheiro. E assim ficam paralisadas. Não sabe o que vem primeiro, né? De não poder aproveitar a oportunidade porque não tem dinheiro, ou de não ter dinheiro, por isso não aparecem as oportunidades. Aqui ele fala: eu já vi pessoas tirarem uma carta com uma grande oportunidade, lê-la em voz alta e não terem ideia do que se tratava. Tem o dinheiro e a carta. A época é oportuna, mas não veem a chance que está à sua frente. Não conseguem ver como isso se encaixa em seu plano financeiro para sair da corrida dos ratos. E ainda as que parecem todos esses tipos combinados. A maioria tem uma oportunidade única bem na sua frente e não consegue vê-la. Um ano depois, descobre que todos os outros ficaram ricos. Inteligência financeira é simplesmente ter mais opções. Se as oportunidades não aparecem na sua frente, que outra coisa pode fazer para melhorar a sua posição financeira? Se uma oportunidade cai do céu, você não tem dinheiro e o banco não lhe dá atenção. O que mais poderia fazer para essa oportunidade trabalhar a seu favor? Se o seu palpite estava errado e o que esperava não acontece, como transformar limões em milhões? Isso é inteligência financeira. Não é exatamente o que acontece, mas quantas soluções financeiras diferentes você pode imaginar para transformar limões em milhões? É sua criatividade a serviço da solução de problemas financeiros. Gente, eu até vou colar aqui o título da live para o pessoal, vou fixar no comentário, para o pessoal que estiver entrando saber do que se trata. Então, eu estou lendo aqui o livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Convidando a todos para a gente ler junto e discutir as ideias, né? Junto aqui ao vivo, e quem tiver no gravado também, né? Participar e trocar ideias e trocar experiências, né? Então aqui ele está falando que a gente às vezes tem as oportunidades, mas não consegue nem identificar que isso é uma oportunidade. E às vezes a gente tem oportunidade e não tem coragem para pegar essa oportunidade com a mão, né, com as 2 mãos, com unhas e dentes, e aproveitar essa oportunidade. Tem uma frase que o Flávio Augusto fala que
Quando a oportunidade aparece, é importante a pessoa estar preparada, né? Então, assim, desenvolver esse mindset, essa inteligência financeira é importante para a gente poder identificar as oportunidades na vida também, né? Então, aqui ele fala, a maioria das pessoas só conhece uma solução: trabalhar arduamente, poupar e pegar empréstimos. Então, por que você quer aumentar a sua inteligência financeira? Por que você quer ser o tipo de pessoa que faz a sua própria sorte? Você pega o que quer que aconteça e aprimora. Poucas pessoas percebem que a sorte é criada. Do mesmo modo que o dinheiro. E se quiser ter mais sorte e criar dinheiro em vez de trabalhar arduamente, a sua inteligência financeira é importante. Então, é importante a gente estudar isso, né, gente? É importante a gente desenvolver uma inteligência financeira. Então, assim, eu sempre falo aqui que, por exemplo, eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, né? Eu tenho 3 filhos adultos já. A Thaís tem 24 anos, o Bruno 21 e a Laura tem 19 anos. Então, assim, eu eduquei eles com uma educação muito legal, muito positiva, sem falsa modéstia. Hoje meus filhos são 3 adultos especiais e eu identifiquei o meu propósito de vida, que é hoje ajudar pais e mães a educarem seus filhos, a criarem filhos autoconfiantes, amorosos, responsáveis, mantendo a paz e a harmonia em casa, assim como eu consegui aqui em casa fazer isso. E eu tenho consciência de que a minha inteligência financeira eu preciso desenvolver. Então, com essa consciência de que eu preciso desenvolver a minha inteligência financeira, eu estou incentivando outros pais a fazer o que eu não fiz. Que, por exemplo, eu sempre incentivei meus filhos a pensarem qual o estilo de vida que eles vão querer ter, qual tipo de carro eles vão querer ter, qual tipo de casa eles vão querer morar, qual o estilo de vida, o padrão de vida que eles vão querer ter. Então eu sempre mostrei quanto custa o salário mínimo, quanto que um trabalhador brasileiro normal trabalha por mês todos os dias para ganhar tal coisa, tanto valor. Então, assim, quando eu levava meus filhos no supermercado, eu dizia, essas sacolas aqui custou tanto. E aí, nossa, mas se for comparar com o salário mínimo, né, é complicado. Por isso é que a mãe fala para vocês, quando vocês pensarem numa profissão, quando vocês pensarem no futuro, quando forem adultos, é importante saber que tipo de vida quer levar, né? Olha, a Inês falou, grande desafio educar, o desafio possível com muito amor. Quando a gente educa com amor, a gente já faz certo por aí, né? Se a gente educa sem gritos, sem violência, sem pressão, sem humilhar a pessoa, né? Sem ser autoritarista, né? Então eu posso exercer a minha autoridade de mãe, a minha hierarquia de mãe, de pai, sem ser autoritário, né? Porque autoridade é diferente de autoritarismo, né? Um líder, ele é autoritário, ele pode ser um líder inspirador, um líder que... Pai e mãe é líder, né? Um líder que inspira o filho, dando muito amor, muito carinho e disciplina e limites. Então, eu sempre eduquei meus filhos que eles precisavam ter noção de quanto custa a hora trabalhada, né? E aí, só que faltou eu aprofundar mais isso na minha relação com eles. Eu poderia ter feito atividades de leitura e faltou eu aprimorar isso na minha vida também, né? Então agora eu tô identificando isso e tô estudando, literalmente estudando isso, e a gente tá estudando junto. E aqui, continuando, ele fala o seguinte: poucas pessoas percebem que a sorte é criada do mesmo modo que o dinheiro.
E se quiser ter mais sorte e criar dinheiro em vez de trabalhar arduamente, sua inteligência financeira é importante. Agora, se for o tipo de pessoa que fica à espera de a coisa certa acontecer, talvez espere por muito tempo. É como aguardar que todos os semáforos fiquem verdes 5 quilômetros antes de começar a viagem. Quando éramos garotos, Mike e eu ouvíamos meu pai rico dizer que o dinheiro não é real. O pai rico de vez em quando nos lembrava de como chegamos perto do segredo do dinheiro naquele primeiro dia em que começamos a fazê-lo com gesso. Os pobres e a classe média, quando eles fizeram com gesso, para quem não viu os primeiros capítulos, os meninos, quando eles decidiram ficar ricos, eles acharam uma experiência de como fazer dinheiro e aí eles pensaram em fabricar moedas. Sabe o que eles fizeram? Eles viram na internet um jeito de fazer Eles olharam como se faz moedas e compraram uma forma e preencheram a forma de gesso e tal. Depois eles foram na vizinhança, pediram para a vizinhança guardar tubo de pasta de dente, que naquela época era de chumbo, né? Sabe aquele metal, a pasta de dente era? E aí a vizinhança guardava e eles derreteram aqueles tubos de pasta de dente, derreteram e fizeram um chumbo, colocaram nas forminhas para fazer moeda, nas formas de gesso. E aí é que o pai pobre, né, aproveitando o dia a dia, o cotidiano, ensinou que aquilo não é legal, que é ilícito fazer dinheiro, né? Só o Banco Central pode fazer dinheiro, fazer moedas e fazer o papel de dinheiro, né? Então eles tiveram essa experiência, né? Ele falou aqui, ó, quando éramos garotos, Mike e eu ouvíamos o meu pai rico dizer que o dinheiro não é real. O pai rico de vez em quando nos lembrava de como chegamos perto do segredo do dinheiro naquele primeiro dia em que começamos a fazê-lo com gesso. Os pobres e a classe média trabalham pelo dinheiro, dizia. Os ricos ganham dinheiro. Quanto mais real vocês pensarem que o dinheiro é, mais arduamente trabalharão por ele. Se perceberem que o dinheiro não é algo tangível, enriquecerão mais rápido. Então, o que é? Era a pergunta que Mike e eu repetíamos frequentemente. O que é a moeda se não é real? O que nós acordamos que é? Era tudo o que o pai rico respondia, porque o dinheiro é uma troca, né, de valores. E é isso que o pai rico falou, o que acordamos que é. O ativo mais poderoso que temos é a nossa mente. Se bem treinada, cria uma riqueza sem precedentes no que parece ser um instante. Uma mente destreinada também pode criar uma pobreza extrema, que destruirá famílias por gerações. Então, assim, o ativo mais poderoso que a gente tem é a nossa mente. Então, assim, o que a gente pode produzir através da nossa mente, através do nosso conhecimento, através do que tem dentro da gente, através da nossa habilidade, do nosso talento. Então, assim, por isso que é importante incentivar a criatividade dos filhos, incentivar que os filhos façam esporte, que os filhos toquem um instrumento, que os filhos aprendam um novo idioma, incentivar que os filhos se relacionem. Tudo isso é estimular a criatividade e estimular que ele consiga, que ele estude uma profissão que ele goste. Porque no momento em que ele estudar uma profissão que ele se identifica, que ele gosta, que ele tem uma conexão com a habilidade natural dele, aí vai juntar, né, a fome com a vontade de comer, né? Tipo assim, se a criança, se o filho tem desperta uma tendência pro lado das artes, né? Então pode ser um cantor, pode ser um comunicador, pode ser uma pessoa, né, se é uma pessoa comunicativa, enfim, tem muitas maneiras da gente identificar as habilidades naturais dos nossos filhos e incentivar isso. Porque aí, isso que ele fala aqui, ó,
O ativo mais poderoso que temos é a nossa mente. Se bem treinada, cria uma riqueza sem precedentes no que parece ser um instante. Uma mente destreinada também pode criar uma pobreza extrema, que destruirá famílias por gerações. Na era da informação, o dinheiro cresce exponencialmente. Algumas poucas pessoas estão se tornando fabulosamente ricas do nada, apenas com ideias e acordo. Se perguntar a muitas pessoas que sobrevivem negociando ações ou outros investimentos, dirão que veem isso acontecer a toda hora. Frequentemente, milhões podem ser ganhos instantaneamente do nada. E ao dizer nada, querem dizer que não há dinheiro sendo trocado. Tudo é feito por um acordo, um sinal manual do pregão, uma indicação na tela de um corretor em Lisboa, originada por um em Toronto, e que volta a Lisboa, um telefonema para o meu corretor para comprar e outro logo em seguida para vender. O dinheiro não muda de mãos, os acordos sim. Então, por que desenvolver seu gênio financeiro? Só você pode responder a isso. Eu só posso dizer porque venho desenvolvendo essa área na minha inteligência. Eu o faço pois quero ganhar dinheiro rapidamente. Não por precisar, mas porque quero. É um processo de aprendizado fantástico. Desenvolvo o meu QI financeiro porque quero participar do maior jogo do mundo e da minha maneira simplória. Gostaria de ser parte dessa evolução sem precedentes da humanidade. A era em que os seres humanos não trabalham com seus corpos, mas apenas com suas mentes. Aliás, a ação está aí. É o que está acontecendo. É o fantástico, é apavorante, é divertido. Olha só a humildade dele, gente. Ele disse assim: eu faço isso pois quero ganhar dinheiro rapidamente, não por precisar, mas porque quero. É um processo de aprendizado fantástico. Desenvolvo o meu QI financeiro, tô até grifando aqui, ó, porque quero participar do maior jogo do mundo. E da minha maneira simplória, gostaria de ser parte dessa evolução sem precedentes da humanidade. Olha a maneira simplória dele, ele só fez 18 livros, escreveu 18 livros que venderam 28 milhões. Imagina. E aí que ele diz aqui, ó, e a era em que os seres humanos não trabalham com seus corpos, mas apenas com suas mentes. Aliás, a ação está aí, é o que está acontecendo, é fantástico, é apavorante e é divertido. Por isso, invisto na minha inteligência financeira, desenvolvendo o ativo mais poderoso que possuo, a mente. Quero estar junto das pessoas que tomam ousadamente a dianteira da vida. Não quero estar entre os que ficam para trás. Vou lhe apresentar um exemplo simples de criação de dinheiro. No início da década de 1990, a economia de Phoenix estava em uma situação deplorável. Assistia a um programa na televisão quando um consultor financeiro começou a prever dias de desgraça e escuridão. Seu conselho era: poupe o seu dinheiro, separe $100 por mês, dizia, e em 40 anos você será um multimilionário. Bem, fazer uma poupança mensal é uma orientação válida, é uma opção que a maioria das pessoas encamparia. O problema é o seguinte: isso nos cega para que o acontece à nossa volta. Perde-se grandes oportunidades de um ganho maior. O mundo passa longe dos que optam por esse caminho. A poupança é menos pior do que nada, né? Às vezes não juntamos nada de nada.
o mês passa e a gente precisa de mais dinheiro para passar o outro mês, né? Então, quem põe dinheiro na poupança é menos pior do que quem não põe nada. Mas colocar dinheiro na poupança pode estar deixando de colocar dinheiro num investimento que renderia, né, um valor em cima daquele investimento. Aqui, ó, antes de virar para outra página, eu vou ler esse pensamento aqui, que de tempo em tempo tem. 20 anos atrás, por que poupadores são perdedores? Aí ele está falando da poupança. Na década de 1970, poderíamos garantir a nossa estrada até a aposentadoria. As cadernetas de poupança tinham rendimentos de 2 dígitos, o que realmente poderia aumentar a nossa riqueza. Esses dias já se foram. Acrescente os juros, taxas negativas ou abaixo de 0. Hoje, muitos bancos cobram os poupadores para guardar seu dinheiro. E quem poupa, na verdade, perde. É uma coisa muito séria isso da poupança. E os bancos continuam convidando para a gente botar dinheiro na poupança, né, gente? Ao invés de investir em alguma fonte que dê realmente um resultado. Como disse, a economia estava em uma situação deplorável naquele momento. Para os investidores, essa é a condição perfeita do mercado. Parte do meu dinheiro estava aplicada em ações e imóveis. Ele aplicava em ações e imóveis. Os imóveis ele alugava. Então aqueles imóveis, eles eram fonte de renda, né? Fonte de ativos. Tinha pouco dinheiro nas mãos. Quando todos se desfaziam de suas coisas, eu estava comprando. Não poupava, investia. Minha mulher Kim e eu tínhamos mais de $1 milhão trabalhando em um mercado que crescia rapidamente. Era a melhor oportunidade para investir. A economia estava em má situação. Eu não podia deixar passar aqueles pequenos negócios. Casas que valiam $100 mil estavam agora sendo oferecidas por $75 mil. Mas, em vez de comprar na imobiliária local, comecei a comprar no escritório do advogado especializado em falências ou em frente ao fórum. Nesses lugares, uma casa de $75 mil poderia ser adquirida por $20 mil ou menos ainda. É a oferta e a procura, né? Quando a pessoa precisa vender, ela baixa o valor para vender rápido, né? E a pessoa que tem dinheiro ali sobrando vê isso como uma grande oportunidade de negócio, né? Olha, a Rayane entrou. Tudo bem, Rayane? Seja bem-vinda. Então, aqui ele fala, casas de $75 mil poderiam ser adquiridas por $20 mil ou menos na frente do fórum ou com advogados especializados em falência, né? Com $2 mil em um amigo, que o amigo me emprestou por 90 dias e encargos de $200, dei ao advogado um cheque como entrada, enquanto a aquisição se processava. Coloquei um anúncio no jornal oferecendo uma casa que valia $75 mil por $60 mil sem entrada. Choveram telefonemas. Depois de verificado o cadastro dos possíveis compradores e de a casa ser passada para o meu nome, os interessados puderam vê-la. Foi uma loucura. Em alguns minutos a casa estava vendida. Pedi ao comprador $2.500 como taxa de processamento, o que foi pago imediatamente. E depois a transação passou a mãos da financeira. Devolvi ao meu amigo os $2 mil com um adicional de 200. Ele ficou feliz, o comprador da casa ficou feliz, o advogado ficou feliz e eu fiquei feliz. Vendi por $60 mil uma casa que me custou $20 mil.
Os 40 mil foram criados com o dinheiro que estava na minha coluna de ativos, na forma de uma promissória do comprador. Tempo total de trabalho, 5 horas. Impressionante, né, gente? Impressionante a negociação que ele fez. Então, agora que você é financeiramente proficiente e sabe ler os números, mostrarei por que isso é um exemplo de dinheiro sendo inventado. Eu até vou grifar isso aqui, que é simplesmente fantástico. Toda essa página aqui que ele fala, né, da crise, que a economia estava numa situação deplorável, e para os investidores, quando todos estão em crise, é o momento em que os investidores aproveitam, né, para comprar. Quando todos estão vendendo, os investidores aproveitam para comprar. Aqui ele diz, aqui ele explica, né, o que aconteceu. Os 40 mil surgem na coluna de ativos. O dinheiro é criado sem tributação, com juros a 10%. 4 mil dólares por ano em fluxo de caixa são adicionados à renda. Aqui ele faz uma demonstração financeira, ó, mas eu acho que vocês vão ver invertido, né? Eu ainda não aprendi como é que se vira o visor aqui. Então aqui ele explica que esses 40 mil dólares eles são ativos, né? O 40 mil dólares em notas promissórias, numa promissória. Então ele se transformou em renda. E aí sim, depois pagou despesas, impostos e tal, e depois os passivos também, os 20 mil do financiamento, no caso. E aqui ele fala, os 40 mil dólares surgem na coluna de ativos. O dinheiro é criado sem tributação e com juros a 10%, 4 mil dólares por ano em fluxo de caixa são adicionados à renda. E aqui abaixo, ó, ele já começa a explicar. Nessa fase de mercado em baixa, Kim e eu fizemos 6 dessas transações simples nas horas vagas. Enquanto o grosso do dinheiro estava aplicado em imóveis maiores e em ações, conseguimos criar mais de 190 mil dólares em ativos promissórias a juros de 10%, a partir dessas 6 transações de compra, cria e vende. Isso representa uma renda anual de aproximadamente 19 mil dólares, boa parte dos quais abrigados sobre o manto da nossa sociedade anônima. A maior parte desses 19 mil dólares anuais se destinaram, sobretudo, a pagar os carros da nossa empresa, gasolina, viagens, seguros, jantares com clientes e análogos. Quando o governo tributa essa renda, já foi gasta em despesas legalmente dedutíveis. Aí ele fala que o que é bom da sociedade anônima, que paga menos impostos, né? E aqui ele fala, qual seria a sua renda se o governo levasse 50% em impostos? Aqui ele mostra, ele faz uma demonstração financeira da pessoa que tem um emprego, tem o salário como renda, paga os impostos, as despesas, né? E depois o que sobra transforma em ativos. Daí ele diz, qual seria a sua renda se o governo levasse 50% em impostos? Quanto tempo demoraria para juntar 40 mil? Daí ele mostra esse demonstrativo aqui, ó. Por exemplo, se tem um salário, o salário é a fonte de renda, paga as despesas, né? Os passivos, paga as despesas, os impostos, e depois o que sobra vira ativo, né? Aí ele pergunta, quanto tempo demoraria para juntar 40 mil dólares?
Isso foi um exemplo simples de como o dinheiro é inventado, criado e protegido usando a inteligência financeira. Pergunte-se, quanto tempo levaria para poupar 190 mil? O banco lhe pagaria juros de 10% sobre esse dinheiro? E a promissória é de 30 anos? Espero que eles nunca me paguem os 190 mil. Eu teria que pagar impostos se eles me pagassem a parte principal. E além disso, 19 mil dólares pagos ao longo de 30 anos geram uma renda de pouco mais de 500 mil dólares. Olha só, eu vou ler de novo, gente. Pergunte-se, quanto tempo levaria para poupar 190 mil? Porque ele e a esposa fizeram 190 mil naquelas transações, né, no tempo livre, vendendo, comprando a casa muito barata e vendendo, né, num valor mais alto. E aí eles conseguiram juntar 190 mil dólares nessa transação. Daí aqui ele pergunta, quanto tempo levaria para poupar 190 mil dólares? Aí ele falou, o banco lhe pagaria juros de 10% sobre esse dinheiro e a promissória é de 30 anos. Espero que eles nunca me paguem os 190 mil. Eu teria que pagar impostos se eles me pagassem a parte principal. E além disso, 19 mil pagos ao longo de 30 anos geram uma renda de pouco mais de 500 mil. Já vi pessoas perguntarem o que aconteceria se o comprador não pagasse. Isso acontece e também é bom. Aquela casa de 60 mil teria sido retomada e revendida por 70 mil dólares, mais outros 2.500 a título de despesas de processamento. Ainda seria um bom negócio para o novo comprador e o processo seguiria. Porque a casa valia 100 mil dólares, né? A princípio. Você lembra a primeira vez que vendi essa casa? Devolvi os 2 mil. Tecnicamente, não pus dinheiro na transação. O meu retorno sobre investimento, o ROI, é infinito. Esse é um exemplo de um monte de dinheiro sendo feito a partir do nada. Muito interessante, muito interessante. Aqui eu vou marcar também toda essa página aqui. É o tipo de coisa que é legal a gente ler várias vezes, né, gente? Olha o meu filhote. Oi, meu amor, tudo bem? Agora, aqui, ele tá lendo o seguinte. Na segunda transação, quando revendi, eu teria despendido 2 mil dólares do meu bolso e renovado o empréstimo por 30 anos. Qual teria sido o ROI se eu recebesse dinheiro para ganhar dinheiro? Não sei, mas sem dúvida é muito mais do que seria obtido poupando 100 dólares todo mês. O que na verdade acaba sendo equivalente a 150 dólares, porque se trata de uma renda, já descontado o imposto durante 40 anos. E que, de novo, o seu investimento é tributado. Não é algo muito inteligente, pode ser seguro, mas não é esperto. Alguns anos depois, à medida que o mercado imobiliário de Phoenix se fortaleceu, aquelas casas que vendemos a 60 mil se transformaram em 110 mil dólares. As oportunidades de execução do financiamento imobiliário ainda estavam disponíveis, mas se tornaram raras. Sair para procurá-las custaria um ativo valioso. O meu tempo. Milhares de compradores estavam procurando os poucos negócios ainda disponíveis. O mercado tinha mudado. Era hora de seguir em frente e encontrar outras oportunidades para colocar na coluna de ativos. Você pode fazer isso aqui. É contra a lei? Não, desculpa. Você não pode fazer isso aqui. É contra a lei. Você está mentindo. Ouço esses comentários com muito mais frequência do que
pode me mostrar como fazer isso? As pessoas não acreditam porque parece bom demais para ser verdade, mas é só saber usar as oportunidades, só saber usar. E outra coisa, né? Ele juntou dinheiro, então ele tinha... Oi, Renata. Ele juntou dinheiro, ele tinha bons contadores com ele para dar as informações, né? Para ele não pagar tantos impostos, tantos tributos, tem um monte de coisa por trás. Então, assim, se a gente não estuda, se não começa em algum momento, se a gente não começa, a gente não desenvolve essa habilidade, né, gente? Então, assim, se a gente desiste, não, eu vou ficar mesmo ganhando o meu salário até o fim dos dias que eu puder trabalhar e vou ganhar a aposentadoria do governo, é mais fácil, né? Agora, aprender a desenvolver essa proficiência financeira é mais difícil. Eu entendo que é mais difícil, mas se a gente quer ter um futuro próspero, uma abundância financeira, a gente precisa sim desenvolver uma inteligência financeira. Então esse é o objetivo aqui, aprender, estudar, conversar, trocar ideias e passar esse raciocínio para os filhos, né? E aqui ele diz que recebe os comentários assim, ó: você não pode fazer isso, é contra a lei, você está mentindo. E aí, ao invés de escutar com frequência do tipo, você pode me mostrar como fazer isso? É aquele raciocínio do pai pobre, né? Eu não tenho dinheiro, eu não posso comprar isso. E o raciocínio do pai rico: o que eu posso fazer para conseguir dinheiro para comprar isso? É diferente, né? Tudo é uma questão de mentalidade. A Laurinha, minha filha caçula, comentou no videobook retrasado: tudo é uma questão de mentalidade, e é verdade. Oi, Hugo, tudo bom? Aqui ele diz assim, ó: a matemática é simples, você não precisa de álgebra ou de cálculo. A financeira cuida do lado legal da transação e do controle do pagamento. Não preciso consertar tetos ou instalações hidráulicas porque os proprietários cuidam disso. É a casa deles. De vez em quando alguém não paga. E isso é muito bom, porque há multas de mora ou eles se mudam e a propriedade é vendida de novo. O sistema judiciário cuida disso. E aqui, nossa gente, já 10 para o meio-dia, o tempo voou, né? Que loucura. Eu vou ler mais esse pedaço aqui, daí a gente encerra, né? Então ele diz assim, ó: pode até não funcionar na sua região. As condições de mercado podem ser diferentes. Mas o exemplo ilustra como um processo financeiro simples cria centenas de milhares de dólares com pouco dinheiro e baixo risco. É um exemplo do dinheiro sendo apenas um contrato. Qualquer pessoa com instrução secundária pode fazer isso. Contudo, muitos não o fazem. Seguem o conselho padrão: trabalhe arduamente e poupe dinheiro. Com cerca de 30 horas de trabalho, foram criados aproximadamente 190 mil dólares na coluna de ativos sem pagar impostos. Olha que loucura! O que lhe parece mais complicado? Trabalhar arduamente, pagar 50% em impostos, poupar o que resta, suas economias rendem 5%, que são também tributados, ou dedicar-se para desenvolver a sua inteligência financeira, dominar o poder do seu cérebro e da coluna de ativos. Então, isso ele fala aqui, ó, e ele grifa, né? Ele perguntou: o que parece mais complicado? Trabalhar arduamente, pagar 50% em impostos, poupar o que resta, suas economias rendem 5%, que são também tributados, ou dedicar-se para desenvolver sua inteligência financeira, dominar o poder do seu cérebro e da coluna de ativos. É aquilo que eu falei, é difícil porque a gente precisa estudar, a gente precisa se dedicar, é uma coisa nova para quem não viveu isso.
para um filho, para uma filha que não teve esse ensino, essa educação financeira. A pessoa que não foi despertada para isso não sabe isso do nada. Educação financeira, para a maioria das pessoas, não é instintivo. Pode parecer instintivo para quem tem no sangue. Sabe aquela pessoa que é um negociador nato? Daí sim, é instintivo. Mas isso é raro, né? Então, é importante a gente desenvolver essa habilidade, desenvolver essa inteligência na gente, para a gente conseguir um resultado de prosperidade financeira. Eu até vou grifar isso aqui, ó, também, que é sensacional, né, gente? Olha só, uma sacada boa depois da outra. E ele fala assim, ó, aqui nesses dizeres aqui, ó, né, que de tempo em tempo tem na página. 20 anos atrás, foram-se os dias. Ganhando 5% na poupança, aqueles eram os dias. Muita coisa mudou ao longo de 20 anos e hoje muito do que costumava ser um bom conselho se tornou obsoleto. Como o leite, muito tempo guardado, o conselho para economizar dinheiro azedou. É impressionante, né? Então, assim, a gente precisa ficar atento para isso. Juntar dinheiro e cuidar, não colocar na poupança. Investir em alguma coisa rentável, né? O que ficou dessa leitura aí? A gente tá no capítulo 5, né? Amanhã, deixa eu ver, talvez a gente conclua esse capítulo 5. Eu acho que a gente vai concluir o capítulo 5 amanhã. E depois o capítulo 6 é sobre... O capítulo 5 é Os ricos inventam o dinheiro, né? Vão escrevendo aí nos comentários se vocês querem deixar alguma reflexão. E o capítulo 6, Trabalhe para aprender, não por dinheiro. Então é isso, gente. Muito bom estar aqui trocando essa experiência com vocês. É muito instigante, né? Saber que existe aí um mar de possibilidades e ao mesmo tempo é importante saber que a gente tem muito que aprender, né? Uma das frases do pai rico e do pai pobre, do início do livro, diz assim, ó, o pai pobre sempre fala, isso eu já sei. Quer ver, ó? O pai pobre sempre fala, isso eu já sei. Tipo, fecha a mente para o conhecimento, né? E o pai rico sempre fala, eu sempre vou aprender. Então, assim, a gente sempre pode aprender mais um pouquinho, né? A gente sempre pode estar aberto a novos conhecimentos e a novas experiências, né? Então é isso. Muito obrigada pela participação. Deixe nos comentários, eu vou salvar o post agora. E foi um prazer. Inês, que tá sempre aqui junto, né? Sempre um prazer estar lendo aqui junto contigo. Deixa eu ver o que a Inês escreveu aqui. Aberto sempre para aprender. É verdade, né? E nunca é tarde, né, Inês? Tchau, tchau. Um bom dia. Até amanhã. Tchau, tchau.